Olá, alunos! Nós iremos continuar nossa aula de História da Fisioterapia. Falamos então da história da fisioterapia no mundo e agora vamos falar da história da fisioterapia no Brasil. Então, como foi que surgiu no Brasil? Foi em 1929, na Santa Casa de Misericórdia. Então, foi o início da fisioterapia no Brasil. E esse início ele foi impulsionado pelo grande número de pacientes com sequela de poliomielite, sequela de paralisia cerebral. Então, a poliomielite ela foi importante para o surgimento da fisioterapia tanto no mundo quanto no Brasil. Ela impulsionou o surgimento da fisioterapia no Brasil. Então, só em 1951 é que foi criado o primeiro curso para a formação de fisioterapeutas. Era um curso de 1 ano de duração e formava fisioterapeutas técnicos. Então, esse curso ele formou vários fisioterapeutas até 1958, quando foi criado o Instituto Nacional de Reabilitação, que era um anexo do setor de ortopedia e traumatologia da Faculdade de Medicina da USP. Então, esse foi o primeiro curso de fisioterapia com padrão internacional, né? Com um padrão da Organização Pan-Americana de Saúde, e tinha duração de 2 anos. Mas o fisioterapeuta ainda tinha uma formação técnica. 1 ano depois, em 1959, criou-se a Associação Brasileira de Fisioterapeutas. Essa associação se filiou à Confederação Mundial de Fisioterapia e ela tinha o objetivo de buscar amparo para o desenvolvimento da profissão aqui no Brasil e unificar a classe dos fisioterapeutas, unir forças, né? E então, um pouco mais adiante, em 1963, que o parecer 388/63 reconheceu os cursos de fisioterapia e definiu que eles deveriam ter 3 anos de duração. Então, foi reconhecido o curso, foi estabelecido que ele deveria ter 3 anos, mas ele ainda era um auxiliar do médico. Ele só podia trabalhar sob a supervisão do médico. Então, reconheceu os cursos, mas nós ainda éramos auxiliar do médico. E em 1969, com a Lei 938, do dia 13 de outubro de 69, é que finalmente a nossa profissão foi regulamentada. Então, por isso que hoje se comemora o Dia do Fisioterapeuta no dia 13 de outubro, porque foi o dia em que foi regulamentada a profissão de fisioterapia como profissão de nível superior. Então, nessa lei 938 do dia 13 de outubro, a gente passou de técnicos para profissionais de nível superior. E aí nós temos um gráfico que mostra o avanço no número de cursos superiores de fisioterapia. Em 1969, a gente só tinha seis cursos de fisioterapia, curso a nível superior, e em 2008 já eram 479. Hoje nós temos bem mais cursos de fisioterapia, que foi reconhecida em 1969 como uma profissão de nível superior. E em 1975 foram criados o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e os conselhos regionais. Então percebam que o COFITO, nosso Conselho Federal, ele tem atribuições diferentes do CREFITO. Então o COFITO ele vem para legislar e estabelecer o código de ética da atuação do fisioterapeuta. Já o CREFITO, ele vem para legalizar e fiscalizar. Então, enquanto um estabelece as leis, as diretrizes, o que é, no caso, o COFITO,
o CREFITO ele vai fiscalizar tudo isso, vai fiscalizar os profissionais, vai fiscalizar os estabelecimentos, vai fiscalizar o cumprimento da lei. Então, inicialmente, aqui no Piauí, o nosso CREFITO era o CREFITO 6, que tinha sede em Fortaleza, no Ceará. Ele era responsável tanto pelos profissionais e pela fisioterapia do Ceará, quanto pelos profissionais e pela fisioterapia no Piauí. Só que em 2014 houve esse desmembramento e nós passamos a ter um conselho próprio, o Conselho Regional do Piauí, que é o CREFITO 14. Então, em 2018, nós já tínhamos mais de 240 mil fisioterapeutas no Brasil. Então, à primeira vista, parece um número muito grande, mas se a gente for considerar o número de habitantes no Brasil, né, que são mais de 200 milhões, a gente percebe que nós só temos um fisioterapeuta para 833 pessoas. Então, é um número ainda baixo diante de uma população tão grande. Então, o fisioterapeuta, um profissional essencial na saúde, essencial dentro dos hospitais, dentro dos NASFs, dentro das clínicas. O número ainda é pequeno, considerando o número de habitantes da população, o número da população brasileira, né? Então, ainda há muito a crescer dentro do nosso país. Nossa profissão, agora que fez 50 anos, em 2019, nós comemoramos o Jubileu de Ouro da fisioterapia, ou seja, 50 anos da fisioterapia no Brasil. Então, nós contamos com vocês, alunos, para que a fisioterapia continue crescendo, continue conquistando mais espaço no Brasil. E essas são as referências da aula, os artigos que eu estudei e que eu tirei as informações da aula. Muito obrigada.